Na cadeia, a polícia prende 3 acusados de participarem de assassinato em posto da 309 Norte. Dia sem impostos, motoristas fazem longas filas para abastecer com gasolina a R$ 2,14. Já estão soltos, todos soltos. Desembargador manda soltar os ex-governadores José Roberto Arruda, Agnello Queiroz e o ex-vice Tadeu Filipelli. Pentecostes, os preparativos e as mudanças no trânsito para o evento católico que deve reunir 1 milhão de fiéis no Tagua Parque. Nota Legal começou hoje a indicação para o recebimento em dinheiro dos créditos do programa. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A Polícia Civil prendeu os últimos 3 envolvidos no assassinato de um taxista em frente a um posto de combustíveis na 309 Norte. O crime foi no dia 20 de abril e chocou a população. De acordo com as investigações, os bandidos mataram o taxista por vingança. Veja na reportagem de Érica Blaney. As imagens mostram o momento da fuga, minutos depois que os criminosos mataram o taxista. Matou o bicho lá, matou o bicho. Volta lá, Dudu, volta lá. É flagrante, não, volta lá, Dudu. Acertou tu, acertou tu, velho. A fuga foi filmada por Alain Matheus Menezes Rodrigues, de 20 anos, que ainda divulgou o vídeo na internet. O crime aconteceu no dia 20 de abril, por volta das 6h30 da manhã, na 309 Norte, área central de Brasília. Uma câmera de segurança do posto de gasolina registrou toda a ação. O taxista Luiz Eduardo dos Santos Lobo, de 34 anos, foi baleado com uma espingarda que pertencia a Rafael Arcanjo Gomes de Abreu, de 22 anos. Eduardo Adrien Cunha Neto, de 26, é quem dirigia o carro. Ao lado dele, no banco do carona, estava Rafaela Teixeira de Souza, de 28 anos, que foi presa no mesmo dia do crime. O delegado informou que o taxista estava armado com uma pistola. Na troca de tiros, o homem foi atingido pelo menos 5 vezes. Os bandidos respondem por homicídio qualificado, com pena máxima de 30 anos. A polícia concluiu que o crime foi premeditado. O objetivo inicial dos criminosos era assaltar esta loja de conveniência que fica no posto de combustíveis, onde Luiz Eduardo costumava abastecer. O taxista percebeu a intenção dos criminosos e impediu a ação. Com raiva, eles pediram a espingarda de Rafael e perseguiram o taxista até encontrarem o homem no outro posto de combustíveis. Havia, sim, uma intenção de se vingarem daquela situação por terem se sentido ultrajados e menosprezados pela vítima. Lembrando que eles tiveram mais de 1 hora para ir atrás dessa arma e para localizarem a vítima e executarem ela. A polícia chegou a suspeitar que a motivação do crime era tráfico de drogas. Isso porque Eduardo, Rafael e o taxista já tinham passagens pela polícia. Não foi por conta de uma disputa de tráfico, não há indícios disso. Hoje, com o esclarecimento absoluto da investigação, o problema foi a tentativa de fazer algum tipo de mal àquela loja de conveniência. E calhou da vítima estar naquele local e era conhecida deles. A mulher do taxista Luiz Eduardo diz que se sentiu aliviada com as prisões e espera que a justiça seja realmente cumprida. Agora a sensação é que a justiça cumpra o que está de acordo no Código Penal e faça valer a pena o serviço da polícia. E não solte, igual a gente está vendo vários casos que a polícia prende e a justiça solta. Em segurança, em plena luz do dia, o laboratório Seibin de Águas Claras foi assaltado por um casal. A unidade fica na Avenida Arniqueiras. O crime aconteceu por volta de 6h30 da manhã. 5 funcionários e 2 clientes estavam no local e foram roubados pelo casal que estava armado. De acordo com testemunhas, a mulher que participou do assalto estava grávida. Nessas imagens é possível ver o casal fugindo do estabelecimento às pressas. A polícia ainda está investigando o crime, mas ninguém foi preso até o momento. Em nota, o laboratório Seibin disse que está cooperando com as investigações e que já entregou as imagens da câmera de segurança para a polícia. Informou também que o atendimento na unidade foi normalizado logo após o assalto.
Educação. A quantidade de crianças e adolescentes que não está matriculada no país tem preocupado. Para tentar mapear e identificar esses jovens, o Unicef lançou uma plataforma digital que pode ajudar os governos nesse trabalho. 2.802.258. Esse é o número de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão fora da escola no país. Somente no Distrito Federal, 32 mil jovens não estão nas salas de aula. Na tentativa de reverter esse quadro, a Unicef, em parceria com outras entidades, lançou uma plataforma digital para auxiliar os governos a identificar crianças e adolescentes que não estão matriculados nas escolas. Na prática, o prefeito, ao aderir a essa plataforma, ele monta um time com várias secretarias do município, porque precisa ser uma ação intersetorial. Esse time monta um outro time que vai a campo, ou seja, vai identificar onde estão essas crianças, produzir um alerta através de um aplicativo de celular ou de um SMS mesmo, envio de SMS gratuito. Esse alerta vai para o sistema, esse sistema de ferramenta tecnológica, e lá é feito um conjunto de ações que levarão essas crianças a ser rematriculadas na escola ou matriculadas pela primeira vez na escola. E ao retornar às escolas, eles terão que enfrentar o atraso no ensino, que foi exatamente o que aconteceu com Magno. Aos 14 anos, ele abandonou os estudos para trabalhar. Voltou recentemente e hoje ele tem que conciliar quase 12 horas de trabalho com o colégio à noite. Agora, aos 17 anos, consegue avaliar que largar a escola não foi uma escolha bem pensada. Eu fiquei muito tempo atrasado, né? Poderia já estar terminando, né? Ano que vem eu poderia estar terminando, poderia estar fazendo uma faculdade. Então meio que atrasou muito a minha vida. De acordo com o Unicef, entre os fatores que contribuem para que crianças e adolescentes abandonem o colégio estão a dificuldade ao acesso por meio de transporte escolar e o trabalho infantil. Começa amanhã e vai até domingo um dos maiores eventos católicos do país, o Pentecostes. 1 milhão de pessoas são esperadas no Tagua Parque durante os 3 dias de celebração. O Detran vai fazer alterações no trânsito da região a partir desta sexta-feira. E quem traz os detalhes ao vivo dessas mudanças é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Carol, é preciso ficar atento a essas mudanças aí, quem vem aqui para o Pentecostes. Isso porque elas já começam a valer a partir de 1h da tarde de amanhã. Quem tem mais informações sobre essas mudanças no trânsito é o coordenador regional de policiamento e fiscalização do Detran, Roberto da Cruz, que conversa com a gente neste momento. Boa noite, Roberto. Como é que vai funcionar essa mudança no trânsito aqui na região? Boa noite. Basicamente, o planejamento de trânsito elaborado para este ano vai manter as mesmas disposições do ano passado. Isso é muito bom, porque cria-se uma assimilação melhor por parte da população local e dos participantes do evento. Então nós temos aqui 2 situações: o momento da chegada do público, que é um momento mais tranquilo, que o público vai chegando gradativamente. Nessa hora nós teremos aí 9 pontos de controle de trânsito, onde os agentes estarão auxiliando e orientando a todos que vierem para o evento. Além disso, foram instaladas 40 placas de sinalização nas áreas internas do Tagua Parque e outros 20 painéis eletrônicos que estarão orientando com relação aos estacionamentos do público em geral, dos ônibus, do portador de mobilidade reduzida. E um segundo momento, que é o momento da dispersão, esse sim é mais crítico, mais difícil de manejar. Nessa hora nós teremos uma modificação no trânsito. A pista que passa atrás do Tagua Parque, ela será implantada no sentido único e nós aumentaremos a quantidade de viaturas, serão 20 pontos de controle de trânsito. E os painéis também passarão informações precisas, a fim de que esse fluxo, com essa nova disposição viária, transite com segurança. E agora, quem vem de carro precisa estacionar. Aonde ele pode estacionar? Qual é a dica aí? Sim, as recomendações. Aqueles que vierem de carro, primeiro que procurem chegar mais cedo. Temos as áreas que foram reservadas para o público em geral e também temos os locais adjacentes. Os que vierem de ônibus, esse sim nós recomendamos que faça a utilização, porque essa é uma ideia que se reforça nesse deslocamento. Os que vierem a pé, procure transitar pelas calçadas e nós reservamos esse ano uma parte do acostamento
especialmente para a circulação dos pedestres. Mas nós damos como dica para aqueles que vierem deixar algum familiar ou um amigo aqui no evento, que já combine de pronto um local de encontro, porque certamente não vai ser o mesmo que deixou o seu colega ou seu familiar. Muito obrigado pelas informações, Roberto. Voltamos aos estúdios com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Gasolina a R$ 2,14. A generosa promoção em pelo menos 3 postos da cidade fez parte das comemorações do Dia da Liberdade de Impostos, uma forma de chamar a atenção para a alta carga tributária do nosso país. Animados com a economia, os motoristas fizeram filas quilométricas desde a madrugada, olha só. Gilberto mora na Granja do Torto. Chegou à Asa Norte às 5 horas da manhã. Pensou que seria o primeiro da fila. Mero engano. Já fui o 58º aproximadamente. Gasolina a R$ 2,14. Com um preço atrativo desses, a fila chegou a quase 3 quilômetros, ainda que o limite de abastecimento seja 20 litros por carro. Os motoristas dizem que a espera vale a pena, não apenas pela economia, mas pela conscientização de que pagamos impostos excessivamente. Vale pela conscientização, vale pela minha economia, nem que seja uma vez ou outra. Esta é a 9ª edição do Dia Sem Impostos, realizada em várias capitais brasileiras. O presidente da CDL Jovem, que promove a ação, avalia que o objetivo de conscientizar a população de que pagamos caro pelos impostos está sendo alcançado. Para você ter uma ideia, 40% do rendimento médio do brasileiro hoje vão apenas para pagamentos de impostos. São mais de 153 dias apenas para pagar seus impostos. Este ano, 3 postos da rede ofereceram ao todo 45 mil litros de gasolina. Para representar a quantidade das tarifas brasileiras, houve uma soltura de balões. Cada um representou um dos impostos que pagamos. Por aqui, pelo menos por hoje, o IPI, ICMS e IPTU foram todos para o espaço. Olha, o Dia Livre de Impostos tem sido uma das mais importantes iniciativas de afirmação da cidadania aqui em Brasília para conscientizar as pessoas sobre o custo injusto dos impostos. Cada vez que se abastece um carro ou se compra um quilo de feijão, por exemplo, 40% do que o cidadão paga vai para o governo. E para quê? Em geral, para pagar salários de marajás, pagar mordomias, garantir privilégios inaceitáveis e o enriquecimento ilícito de muitos políticos. Muito pouco mesmo, retorna ao cidadão em serviço público bom ou na melhoria da nossa qualidade de vida. Os bravos rapazes da CDL Jovem merecem os melhores cumprimentos dos brasilienses de uma maneira geral. Sempre lembrando que foram eles, esses empresários cidadãos, que hoje pagaram os tributos nos 3 postos que venderam gasolina a R$ 2,14. Depois de 8 dias presos, os 10 investigados no caso de superfaturamento das obras do Mané Garrincha já estão em casa. O primeiro a receber habeas corpus foi o ex-governador Agnello Queiroz. Horas depois, Arruda e Filipelli também deixaram a cadeia. A liberdade veio depois que o habeas corpus foi concedido pelo Tribunal Regional Federal. Os investigados estavam presos desde o último dia 23. Entre eles, os ex-governadores Agnello Queiroz, José Roberto Arruda e o ex-vice-governador e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, Tadeu Filipelli. Eles são suspeitos de participar de um esquema que desviou 900 milhões de reais das obras do Estádio Nacional Mané Garrincha. Desde o início da operação, a Justiça bloqueou 26 milhões de reais de Agnello, Arruda e Tadeu Filipelli. Por meio de nota, o ex-governador Agnello Queiroz disse que o pedido de liberdade dele foi aceito porque não foram encontrados motivos para que ele continuasse preso. Agnello afirmou ainda que nunca interferiu nas investigações, que é servidor público, tem endereço fixo e sempre esteve à disposição da Justiça. O ex-governador disse ainda que as acusações contra ele, feitas pelos ex-executivos da empresa Andrade Gutierrez, em delação premiada, são falsas e que nunca recebeu vantagens indevidas. Agnello esclareceu também que a construção do estádio Mané Garrincha não foi superfaturada e que o Tribunal de Contas aqui do DF jamais se pronunciou nesse sentido. Veja a seguir um alerta: o cigarro mata 6 milhões de pessoas por ano no mundo todo, 130 mil só aqui no Brasil. E ainda, dados do Instituto Nacional de Câncer mostram que a cada 100 pacientes com a doença no país,
30 são fumantes. Os detalhes daqui a pouco. Até já.